Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X. Estou aqui com o nosso querido reverendo Lucas Bertolozzi, né? Queridaço aí, porque explodiu aí de tantos views que teve no programa anterior. Então, assim, super, super queridão da turma e meu amado aqui, tá timbrado no meu coração. Tudo bem, querido? Como vai você, reverendo? Boa noite, Cris, minha irmã querida. Boa noite, todo mundo do Conexão X, do canal TV Galáctica. Cris, com a sua permissão, para a gente abrir em grande estilo e sem a gente ter nenhum problema aí de direitos autorais, queria compartilhar com o pessoal que está entrando, todos muito bem-vindos, um trechinho disso aqui, ó, Cris. Nossa, pode colocar. Você sabe, você é dono do programa, pode colocar. Tá dando para ouvir? Não estou ouvindo. Puxa vida. Não, Deixa eu ver teria que aqui. mandar, acho que colocar para a Clarissa colocar, né, essa música. Então, na próxima ocasião, a gente põe. Eu prometo. Eu pensei Isso. que eu Aí você ia manda para aqui. a gente coloca no programa na hora. Pronto, a gente põe no programa e faz um negócio decente. Que a gente compôs uma É isso aí. música dedicada Porque para as nós temos estrelas. muitos programas pela frente com o reverendo aí, que ele é maravilhoso, e o público adorou a pauta anterior aí. Vai Reverendo, ser seja bem-vindo ao uma programa honra. Conexão X. A honra é toda Gratidão. nossa. Gratidão pela tua presença, maravilhoso. Reverendo, hoje nós vamos falar, a pedidos dos seus fãs aí, sobre transição ou Armagedon. Qual é a diferença? Porque o pessoal está vendo que está tendo muita tribulação. Qual que é a diferença de transição e Armagedon? Explica para o nosso pessoal, reverendo. Lembrando, Om Namah Shivaya Shantaya. Esse é o mantra que evoca aquilo que para os cristãos é chamado de Espírito Santo, né? Tem uma antiga oração, Cris, que a gente faz costumeiramente na tradição da igreja, que chama-se Veni Creator Spiritus. É uma oração composta no quinto século da era cristã por um monge chamado Rabano Mauro. E diz isso: vem Espírito Criador, né? Esse Espírito Consolador que transmuta. E na Índia isso é percebido há milênios sobre o arquétipo de Lord Shiva, né? O bondoso, aquele que não é. E, muito pertinentemente, você trouxe esse questionamento, porque desde que nós estivemos juntos na semana passada, Sim. Abriu esse precedente, mas estamos falando de uma transição e de um apocalipse, como isso é concebível, porque como nós dissemos na semana passada, falamos de apocalipse e de transição paralelamente, mas a nossa cultura judaico-cristã prevê, por apocalipse, ou a expressão hebraica dessa expressão, que é o Armagedon, né? Significa um fim derradeiro. Então, estamos falando de uma transição, quando, na verdade, nós estamos falando exatamente da mesma coisa. Porque não existe transição sem Apocalipse, sem Armagedon, e não existe Armagedon sem transição. O Armagedon, ele não pode mais ser visto na cultura ocidental como um momento de um grande finale, mas como um momento de uma grande retomada, de um grande reinício. E nós estamos no auge desse processo. Cris, na minha convivência com várias etnias indígenas, eu comecei a aprender que os índios, assim como grande parte dos povos nativos, diga-se de passagem, boa parte desses povos nativos, não têm sido afetados nessa grande transição planetária, essa grande Páscoa, parafraseando a Semana Santa, né? Essa Páscoa planetária que nós estamos comprando, né? Boa parte dos povos ancestrais que ainda estão de pé, na África, nos Himalaias, nos desertos, nos rincões do planeta, exceto alguns povos ameríndios aqui, sobretudo do nosso Brasil, mas nos Andes, nós não vamos ver esses povos tão afetados por essa transição. Por quê? Porque eles têm como costume enxergar na própria unidade da criação os sinais.
Exemplo disso, se nós formos ver ali os povos guaranis e tupis, aqui da nossa Mata Atlântica, eles constroem as suas ocas através de taipas de pilão. Por quê? Porque eles aprenderam com João de Barro como erguerem as suas casas. Diferentemente lá dos índios Ticuna, dos índios Rayanawa da Amazônia, que vão erguer as suas ocas trançando ramos, porque eles aprenderam com as araras. Né? Então, esse poder de observação da criação. E se nós começarmos a entender como a criação funciona, nós vamos ver que a própria criação se reinventa o tempo inteiro. A começar por nós mesmos. Ou eu estou falando com a mesma Cris de Pascoal de 10 anos atrás. Verdade. Ou estou falando com a mesma Cris de Pascoal de 2 anos atrás. Não, que, aliás, há 20 minutos... Verdade. Não é? Há 20 minutos atrás, a Cris de Pascoal era outra criatura. Fisiologicamente. Quando você respirou, no seu fenômeno de pequena e grande circulação, centenas de milhares dos seus trilhões, bilhões de células morreram para que outras centenas de milhares, dentre esses bilhões de células, renascessem. Então, a própria criação nos dá sinais. Óbvio que em proporções muito maiores, uma hora a própria criação se extingue, mas para dar espaço a um novo campo dentro da própria criação. Tá? O que acontece é que o que nós estamos passando nesse momento não é o fim derradeiro do nosso planeta, ou da existência humana tal qual nós concebemos. Inclusive, porque para isso acontecer, teríamos que ser succionados por um buraco negro. Isso é astrofísica. Não é? Isso é astronomia. E o buraco negro mais próximo de nós, que está praticamente no centro da nossa Via Láctea, ainda é novinho. Não representa risco nenhum. Um dia ele virá a nos engolir, ou ele ou o nosso próprio Sol, daqui a alguns bilhões de anos. O que nós estamos falando é de um nascimento, ou por que não dizer, um renascimento da essência, não mais humana, senão divina, parafraseando o padre que foi cientista, paleontólogo, Teilhard de Chardin, muito marginalizado pela igreja no seu tempo e depois aclamado. Mas quando ele dizia que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, se não seres espirituais, ou então leiam metafísico, ou transcendentais, ou energéticos, vivendo uma experiência humana. Então, o que nos falta nesse exato momento, e eu peço isso aos nossos espectadores nessa noite, querem acalentar os seus corações machucados, desorientados, locais, e quem tem o mínimo de sensibilidade está percebendo as adulterações energéticas todas, essa verdadeira rede, esse liquidificador metafísico está latente, ainda que num campo sutil. Olhem para os céus. Cris, nós perdemos, em nossa grande maioria, a capacidade de olhar para o alto, literalmente. Exceto os apaixonados pelas estrelas, como você, né? E que tem toda uma história linda de onde tudo isso começou. A grande maioria das pessoas se comportam como o gado, não por tendências meramente políticas, ou sociais, ou religiosas, mas porque simplesmente não olham para o alto. Os céus estão gritando essa mudança. Os céus estão gritando essa mudança. Não é uma questão de acreditar. É factual. Olhem como os relâmpagos estão agindo nos céus nesses dias, de uma forma completamente diferente da habitual. Olhem as demandas de avistamento. Precisou da pena estar ao vivo numa matéria e filmar um OVNI. Precisou o Whindersson, hoje o maior youtuber em atividade, se não no Brasil, no mundo, filmar um objeto. Precisou um humorista trash, que é o Léo Lins, lá do Danilo Gentili, você conhece muito bem o pessoal do SBT, filmar um fenômeno nos céus acontecendo em meio aos relâmpagos, pós-chuva, uma esfera de relâmpago vedada pelas nuvens, mas brilhando de forma alternada. E muitos dos seguidores
dos mais de 1 milhão e tantos mil seguidores dele no Instagram, reproduzindo e também filmando e compartilhando o mesmo fenômeno. Quer dizer, basta olharem no céu. Ainda teremos uma tentativa derradeira, e até teve uma espectadora do programa, deixou nos comentários da semana passada, puxa vida, mas quer dizer que nós teremos que esperar daqui 10, 15 anos para ter bons momentos? Não. Os milagres, desde sempre, são percebidos no eterno agora. É aqui e agora. Mas como o exercício de depuração da criatura humana na Terra vai deixar de ser tão necessariamente intenso, isso, obviamente, que é daqui a um tempo. Isso não é num passe de mágica dentro de uma visão global. Imaginem que, nesse momento, placas tectônicas continuam se mexendo, o fenômeno da erosão continua acontecendo nas rochas, mas a gente não percebe isso na nossa visão humana. Isso, numa macrovisão geológica, acontece em centenas de anos, um fenômeno para ser perceptível. Mas, da mesma maneira, é muito pouco se a gente parar para pensar 2 décadas e meia que seja, né? De um alvorecer derradeiro de uma consciência que já vai vir muito mais búdica, muito mais crística, muito mais crísnica, como vocês prefiram aí colocar, muito mais high-dimensional. E um dos destinos disso, quando nós olhamos para os céus, nós vemos o céu como um sacramento. Agora eu falo isso como um padre. Já não mais de uma igreja só católica, aliás, católico do grego, kratos, universal, mas uma igreja cósmica. E leia-se por igreja, corpo crístico. Gente que crê, mas muito mais do que crê, gente que assume o Cristo em si. Como Cristo e tantos outros pediram. Como os grandes santos e mártires de todas as crenças o fizeram. Verdade. Vocês estão atribulados porque estamos passando por uma transição armagedônica, pelos 2 fenômenos num só. Essa é a diferença do que estamos vivendo agora para outras experiências como a da gripe espanhola, ou como a de outras grandes situações, que foi um intervalo de ciclos. O que está acontecendo agora não é só uma ressignificação de ciclo, não é um médio ciclo, é realmente um fim de um ciclo para o início de um outro, em proporções maiores e, portanto, armagedônicas. Mas isso representa um novo começo. Querem sair dessa sensação de labirinto? Olhem para os céus. Digam para os céus: estamos contigo, Mãe Terra, Gaia, Bumi. Estamos contigo, estamos saltando contigo. De novo, se partirmos para a questão da observação da criação, nossa, fomos tão afetados por um vírus, não é, Cris? Aliás, o seu sobrenome é tão significativo, né? Cris de Pascal, tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. A grande Páscoa planetária, apesar de uma nova era. Pois bem, até que ponto nós, enquanto seres humanos, não estávamos agindo como vírus no planeta? Falou tudo. Nossa, arrepiei. E veio justamente agora um vírus nos ensinar, deixem de ser vírus para o corpo planetário, porque estamos inaugurando um tempo em que derradeiramente a Terra vai ser integrada, por assim dizer, então, fazendo jus à minha batina, né? Para que ainda eu pareça um pouquinho padre, né? A essa igreja cósmica, ou seja, essa comunidade universal dos seres. Então, não tenham medo. Haverão ainda tentativas derradeiras de monopolização. Haverão. Muitas pessoas perguntaram, mas você falou sobre até a eleição fraudada do Biden, isso teria sido o quê? Mediada pelos seres extraterrenos? Eu não me atreveria a dizer. Aí seria um puro achismo da minha parte, ainda que nós estamos falando tudo com margem, muito mais pela fé, né? E pela intuição, mas é evidente que a eleição foi fraudada. Agora, por que ele foi mais interessante sociopoliticamente, eu deixo para os espectadores todos que concordam e que discordam do que estamos falando aqui, tirarem as suas próprias conclusões. O fato é que ainda teremos uma tentativa do Oriente, e ainda causar um monopólio derradeiro, né, ao estilo do que vivíamos até então com os Estados Unidos,
ou que vivemos com Roma, ou que vivemos com a própria Inglaterra, ou com a França na Idade Média, ou com a Península Ibérica no alvorecer da Idade Moderna, mas vai ser a última grande tentativa, porque estamos sendo acompanhados de perto. Ou vocês acham que o Bitcoin é o investimento do momento, de graça, por acaso? Falamos sobre o Pix semana passada, minha irmã. O Bitcoin está aí sendo aclamado pelo mercado financeiro, pela comunidade econômica, como um investimento do momento. Por quê? É a moeda do futuro, é a moeda invisível. Esqueçam as cédulas. E acreditem, nessa grande igreja cósmica, não haverá mais, não há ideia de um governo central. Povos serão respeitados, culturas serão respeitadas, tradições serão respeitadas. Uma diferença, não haverá mais cultura dominante sobre a outra. Uma unidade, né? Voltaremos à essência da unidade. Essa é a essência da unidade. Ora, assistam aquele clássico da comédia romântica, Casamento Grego, e vejam o desfecho do filme. Óbvio que eu não vou dar spoiler aqui, mas o que o pai grego diz: maçã é maçã, laranja é laranja, mas são todos frutas. Essa é a consciência primária de unidade que tanto nos faltou até aqui. Verdade. Que Buda compreendeu quando ele vai dizer diante do arquétipo de Brahma, o Deus Criador, que aparece para ele no auge, às vésperas de sua iluminação, lá debaixo de um pé de figueira em Bodhigaya, e ele diz: Brumi a terra e toca no solo, será minha testemunha. Porque aquela visão do Deus Criador dizia: Siddhartha, volta para o seu palácio, você já compreendeu a verdade. E ele ficou seduzido por isso. Ele ficou seduzido por isso. Até que veio o estalo. Ora, vai ser eu entendo que eu compreendi a verdade, porque eu ainda não entendi. Então, que a terra seja a minha testemunha da compreensão daquilo que não é. O que não é. Ai, que maravilhoso. Querido. Eu tenho uma pergunta aqui dos seus internautas aqui. Posso fazer, reverendo? Deve, por favor, sou todo seu. Até porque eu tenho sangue italiano, que falo, mas como uma cobra. Hamilton Neves, de Portugal, manda uma pergunta para ti aí, viu? Ele diz assim: há de fato, reverendo, uma guerra espiritual acontecendo? Claro! Há uma guerra espiritual, há uma guerra comercial, há uma guerra política, porém a guerra espiritual ela não é nova. Ela não é nova. Desde que a criatura humana concebeu a ideia de individualidade, para isso temos a expressão latina ego, a ilusão do eu, como os hindus e os budistas chamam, Maya, né? A ilusão do eu e do meu. Criamos, então, o conceito nas mais diversas, inclusive, dimensões paralelas. Lembremos que, segundo as teorias da quarta, estamos na terceira dimensão. Porém, são 11 nós dentro da terceira dimensão, e entre 11 dimensões infinitas e paralelas entre si. Então, temos 11 nós, 11 escadas dentro da terceira dimensão. Dentro da segunda, dentro da primeira e, consequentemente, quarta, quinta. Quanto mais alta a dimensão, mais elevado o nó e, consequentemente, a dimensão, menos ilusão de eu e meu existe. Mas aonde existe o território do eu e do meu, Milton Neves, da cidade de Frutal, no sul de Minas, tem a ilusão de bem e mal. O fim dos infernos, ou das dimensões densas, ou de planetas pouco esclarecidos, como a Terra então era, terceira dimensão de 11, significa que a gente está na antessala do inferno, né? Pois é. Né? Então, uma Terra tão linda, e que tem, e aqui é 50-50, né? Aqui a dualidade, ela está muito 50-50. E justamente é um passo dentro desses nós que a Terra está dando, na terceira dimensão. E aí isso acelera ainda mais, deixa mais evidentes os conflitos. Agora, encerrando essa resposta, Milton,
o primeiro conflito espiritual, o primeiro demônio, e, consequentemente, a primeira divindade que precisa ser observada é a interior. Quando fechamos os olhos e vemos aquela escura das pálpebras fechadas, entendemos a universalidade e a unidade, porque tudo é feito dessa mesma matéria, dessa mesma substância. Reverendo, tem mais perguntas aqui para você. No seu ponto de vista, nesse momento, a Regina, ela está perguntando o seguinte para você, ela é de São Bernardo do Campo, ela está perguntando o seguinte, como devemos agir para que a gente possa estar melhor, ficar melhor e fazer o melhor? Como se deve agir? Bom, é um conselho, pelo que eu entendi. Eu vou dar um conselho prático. Eu já passei aqui o Namah Shivaya Shantaya, mas eu gostaria que todos os que estão nos assistindo, a começar pela Regina, que significa rainha, né? Ela que é da gloriosíssima São Berlondres, eu adoro essa cidade, faço muito casamento aí, explorem o chakra cardíaco. A sílaba bija, ou a sílaba semente do chakra cardíaco é Yam. Y-A-M. Yam. Mas a pronúncia é com som Yum. Repitam esse som. Tá no banheiro fazendo totô? Yum. Acordou? Tá indo lá fazer aquele pipizinho inicial, escovar os dentes? Yum, yum, yum. Começou a ver o pensamento contaminado por bloqueios mentais, por essas sensações de transfusões energéticas acontecendo? Yum, yum, yum. Vocês vão sentir imediatamente como se uma rolha estivesse sendo arrancada do centro do peito de vocês. Isso tem sido indicado por vários matriciais da yoga, e até nomes como Deepak Chopra, das 7 leis espirituais do sucesso, e tantos outros. A Oprah está pedindo muito isso para as pessoas. Yum, sílaba Yum, que é a sílaba semente do chakra cardíaco. Então, para esse momento, isso vai resultar em atitudes crísticas, sílaba Yum, Y-A-M, com a pronúncia Yum, a sílaba do chakra cardíaco, normalmente de cor verde. Bacana, reverendo. Aqui, o Rogério Magalhães, de São Caetano do Sul, te pergunta o seguinte, como fazer, né, para a gente não se envolver com essas energias tão nefastas que estão batendo na cabeça da gente através de televisão, de mídia, como fazer para não se envolver? Principalmente quando ele está querendo dizer o seguinte, sobre a vida, que toda hora está falando de morte, eu entendi que a pergunta dele é meio longa. Eu não assisto TV, deve ter por baixo uns 4, 5 anos. De verdade, não assisto. E a programação de TV é cada vez menos, está aqui no YouTube que não nos deixa mentir. É cada vez menos promissora. Mas, parafraseando o que foi dito no começo do programa, é um exercício, literalmente, uma aeróbica craniana. Olhar para o alto, apreciar os céus. E olhar para baixo, olha para o centro do peito. Faça esse exercício. Quando vocês acordarem, todo dia de manhã, ou antes de dormir, enquanto vocês pronunciam Yum, inspirou, e Yum na expiração, né? Façam esse exercício. De preferência, se vocês tiverem alguma sacada em casa, olhem os céus. Mostrem para os moradores, para os nossos irmãos que estão orbitando a Terra, que vocês estão atentos aos sinais. Ao mesmo tempo, carreguem toda essa egrégora para si. 3 movimentos desses, feitos numa respiração pausada, profunda, já vai elevar o padrão vibratório de vocês de uma maneira tal que miasmas e energias nocivas, que são um verdadeiro satanás, são os demônios interiores, simplesmente não alcançam. Porque cada vez menos vocês saem da cadeia da dualidade e entram na atmosfera da nova Terra, que na prática já existe. É só uma questão de ser reverberada de fato e de direito. Vocês já são Budas, vocês já são deuses. Zilmara, de Alagoas, ela está perguntando o seguinte, acabei de sair do hospital, estava com Covid e senti muito medo de morrer. O que acontece no seu ponto de vista após a morte? Quero ouvir da sua boca. Ela quer saber de você, que é um
um mestre aí dentro da área religiosa. Não, mestre não. Eu sou um aprendiz e um aprendiz muito medíocre. De verdade, falo isso sem falsa humildade, nem nada. Até porque quanto mais a gente leva para si algum título, Cris, mais a gente assume a responsabilidade sobre aquilo que a gente não tem, né? Porque Mas nunca isso é somos muito bom nós. no que você faz. Eu acho que você é uma pessoa assim, muito estudiosa, um cara que você tem muito conhecimento. Então, Ah, assim, você vê não, que a a gente... segurança é tanto que uma pessoa que teve Covid está te perguntando, até porque eu acho que causa um certo medo, né, da pessoa, né, de Claro, e o medo desencarnar. da morte ele é instintivo, né? Ele faz parte da nossa própria necessidade de fazer a preservação da espécie. Mas eu vou dizer para a irmã, temos 2 minutos, então essa resposta ela é super ampla, mas o que eu diria para ela é o seguinte, tudo isso vai depender de como você estará no momento da sua passagem. Para isso, eu evoco aquela leitura do Evangelho, e tantas outras, mas sobretudo a de João, quando Dimas, o bom ladrão, fala, mestre, ele que tinha sido um estuprador, um assassino, um homicida, sabe-se lá que crime cometeu, estava sendo crucificado junto com Jesus, e diz, mestre, lembra-te de mim quando estiveres no seu reino. E Jesus diz, eis que em verdade eu te digo, ainda hoje você vai estar comigo no meu reino. Então, nos 45 do segundo tempo, né, a gente pode virar o jogo kármico. Tudo isso vai depender muito de como estaremos no nível consciencial. E eu entendo e julgo ter recebido isso da espiritualidade, que, num primeiro momento, grande parte, como não tem muito esclarecimento consciencial, vão para aquilo que eles entendem, que eles acreditam. A própria mente desenha um pseudo-paraíso, um pseudo-inferno, dependendo muito, né, do padrão vibratório e do tipo de leitura mental que foi programada na mente e que nunca foi trabalhada de fato. Para que depois essa primeira camada, toda a perispiritual, realmente se disseque e a pessoa se encontre numa dimensão equivalente ao nível consciencial dela, que por anamnese as pessoas vão encontrando, vão lapidando junto. Por exemplo, nosso lar, Aruanda e tantas outras terras, o que são Chukavati, do Buda Amitabha, né, ensinado pelo Buda histórico, são cidades interdimensionais criadas por um colegiado de mente ou por uma mente já em profundo estado búdico, né? Então, aí você vai para campos. Por isso que meditar é, antes de mais nada, uma preparação para essa passagem. É uma preparação, por isso que os índios, por exemplo, exploram a ayahuasca. Bom, reverendo, eu quero convidar você, eu não sei se vou te atrapalhar, porque eu sei que você tem muito... para a próxima quarta está com a gente aqui, eu não sei como Quarta-feira vai eu estou estar, aqui. mas... Então, já está remido no programa. Enquanto você puder... Tá, se você quiser, a gente foca mais as perguntas dos espectadores na quarta. Nós temos assim, olha, para você ter uma ideia, reverendo, da primeira vez que você veio até agora, eu tenho mais de 500 perguntas. Então, assim, as pessoas estão olhando aqui na tela, porque vai entrando perguntas e eu vou fazendo, entendeu? Mas gratidão, é uma honra enorme estar com você. E quarta-feira de novo, então, com o nosso querido reverendo Lucas Bertolozzi. Gratidão. Sua mensagem final, vai, reverendo. Deixa sua mensagem final para o assunto. Minha mensagem final para vocês é... Uns 3 minutos. Não tenham medo. Acolham o novo tempo. Acolham os sinais do universo. Está acabando, mas nós temos que demonstrar para o próprio planeta que estamos prontos para uma nova consciência. De fato, no eterno agora, vós já sois deuses, palavras de Jesus. Vós já sois Budas, Shivas, Krishnas, Orixas. Vocês já são essa alma iluminada. Saiam de uma vez por todas dessa matrix do eu e do meu. Nossa, que bacana. É tão profundo isso que você fala, né? Bom, eu tenho muitas perguntas aqui para o reverendo, porque quando ele vem, pessoal, assim, é um monte de perguntas. Então, assim, agradeço quem está enviando as perguntas, inclusive, porque o meu e-mail lota quando eu coloco que eu estarei com o reverendo, tanto aqui quanto no Enigmas, né? Depois você vem no Enigmas também, porque nós temos muitas perguntas e muitos questionamentos. E eu acho que o momento, querido, é agora de você tem o verbo aí na tua mão para você colocar para as pessoas, porque elas estão precisando desse alento, desse afeto, e você
Você é E quanto mais a especialista gente nisso. puder, Cris, isso eu agradeço muito a você, que tem esse papel de apóstola mesmo do novo tempo, né? Quanto mais a gente puder mostrar para as pessoas algum caminho, a gente também vislumbra esse caminho. Isso é como o reiki, né? Quem aplica também Exato. recebe. E nós precisamos nos lembrar da nova terra o tempo inteiro. Então, estar com você é um presente. Você é uma irmã preciosa. Nossa, você... Eu vou te dizer uma coisa. Se prepara, porque para essa nova terra você vai ser muito, mas ainda mais necessária. Você, o pessoal aqui da TV Galáctica, a Kátia. Por isso que estamos Olha, aí. eu acho que nós estamos aí juntos, cada um fazendo sua parte, né? De acordo com... Eu sou muito coração como você, assim, sabe? Então, assim, eu não tenho todo esse conhecimento, essa bagagem que você tem, mas eu agradeço muito, universo, tua presença amiga nesse momento aqui na minha vida você tem e na muito vida dos mais. nossos internautas que te admiram, te curte muito, e você traz muito alento, e a gente precisa desse alento, dessa força espiritual. Reverendo, Precisamos. estamos aí nos nossos momentos finais, meu querido, mas é uma honra enorme estar com você. Quarta-feira que vem, Reverendo Lucas está conosco, faremos outros programas, vocês podem mandar as perguntas que ele vai respondendo. Beijo no seu coração. Fica com Deus, pessoal. Beijo, Deus Gratidão. abençoe muito. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Gratidão.